Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje, para falar sobre a saúde da boca, nós vamos abordar dois temas super interessantes, que são gengivoplastia e também lentes de contato de porcelana. Você já ouviu falar? Sabe quais são as indicações? Acho que o mais legal de tudo isso é saber quais são as indicações de tudo que se fala aqui, né? Aproveita a oportunidade para mandar sua pergunta através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. Nós estamos em todas as redes sociais. Eu te convido a seguir o nosso perfil lá no Instagram, @TVHit. Tem um arsenal de fotos aí por onde você consegue navegar, se programar também para assistir aos programas, saber um pouquinho dos bastidores até. Nós estamos no Facebook, que é Hit TV Oficial, e o nosso canal no YouTube é Hit TV. Se inscreva e ative as notificações para não perder nada. Tá fora de casa, não tem uma TV à sua disposição, não tem problema. Através do canal do YouTube você consegue assistir a transmissão ao vivo. Depois de cada programa, os vídeos sobem para a plataforma para você ver e rever a hora em que você quiser. Muito legal, né? Uma verdadeira biblioteca virtual que você tem por lá. Eu também estou nas redes sociais. Com o meu nome você encontra @DeniseLuc no Instagram e facebook.com/DeniseLuc. Hoje eu tenho o prazer de receber o doutor Diogo Vilela, ele é cirurgião dentista. Doutor, obrigada por ter vindo, um prazer te receber aqui. Obrigado, Denise, é um prazer estar com você e com o seu público. Vamos começar, então, a falar um pouquinho da odontologia moderna, né? Então, hoje a gente tem uma informação, doutor, que chega a todo mundo. E é o famoso que colocou uma lente de contato, ou você não sabe exatamente o que ele fez, mas ele tá com um sorriso diferente. Acompanha aquelas fotos, né, do começo de carreira e atuais. E o que mais mudou, na maioria das vezes, foi essa remodelação do sorriso. É isso que a gente vê. Para o público leigo, é chegar no dentista e falar assim, olha, não estou satisfeito com o meu sorriso, quero mudar. O que foi que aquele artista fez? Quero o sorriso de tal pessoa. Exatamente. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa chegada e essa busca pela estética que a gente sabe que há de ser levada em consideração, é super legal, todo mundo merece ter um sorriso, né, do qual se agrade, que seja harmonioso aí com o rosto, mas que existe a funcionalidade, que também é muito importante. Exatamente. E não pode ser deixado para trás, né? Quero fazer um clareamento, mas tem outras demandas funcionais na boca, né? Tratar a cárie, tártaro. Precisa fazer isso, às vezes, em paralelo, às vezes, primeiro trato, que é mais importante. Queria entender essa chegada aí ao consultório nos dias de hoje, doutor. Vamos lá, assim, ó, o brasileiro é muito preocupado com estética, né, Denise? Mas, obviamente, a odontologia é saúde. Então, nós precisamos falar de saúde. Saúde, nós precisamos falar de focos de infecções. E a gente vê diariamente, eu tenho 25 anos de formado. Então, a prioridade sempre é saúde. E a saúde, vocês já devem ter ouvido esse ditado, a saúde começa pela boca. Se o paciente tem um problema na boca, ele provavelmente vai ter problemas gástricos, vai ter problemas intestinais, é uma consequência. Quando a pessoa não faz uma mastigação correta, ela tem uma deglutição errada, ela tem alguns problemas gástricos e, consequentemente, problemas intestinais. Então, ela acumula uma série de situações. O brasileiro vem melhorando muito a parte de cuidados orais. Tá? Então, hoje, o hábito de se escovar 2, 3 vezes por dia, o uso de fio dental, o uso de enxaguatórios, não importa a marca. Tá? O importante é que você faça o tracionamento para limpar aquela região, seja com escova, com fio dental. O brasileiro evoluiu muito nisso, mas ainda somos um país de desdentados, tá, Denise? Infelizmente, somos um país de desdentados. O Brasil tem milhões de desdentados. A geração que tem acima de 40 anos foi uma geração que sofreu muito com ir ao dentista. Tínhamos menos profissionais, tínhamos menos acesso a produtos, bons produtos. O Brasil viveu aí até um certo momento. Eu sou formado nesse período em que era muito difícil encontrar bons produtos importados. A gente tinha o mercado era fechado no Brasil, você não conseguia comprar nada importado. Então, obviamente, você tinha as restrições de produtos brasileiros. E que tinha suas limitações. Então, a geração que vem aí a partir de 1985, 1990, ela já tem até prazer de ir ao consultório. É até assustador quando você fala com uma pessoa de 50 anos, 60 anos,
45, essa pessoa, eu não gosto de ir ao dentista, ir ao dentista, aquele motorzinho, porque é uma geração que sofreu muito com ir ao dentista. O profissional não era tão preparado, a cadeira não era tão preparada, os materiais não eram tão preparados, então a gente sofreu bastante, o paciente sofreu muito e o dentista também tinha poucos recursos. A geração mais nova tem prazer de ir ao consultório, então é gostoso atender essa população. Mas o objetivo de tudo é sempre oferecer saúde. Em segundo plano, a estética. Então, hoje a gente tem 2 assuntos aí bem importantes para a gente falar, que envolve tanto saúde quanto estética, que é a gengivoplastia e as lentes. Muito legal. Até essa questão do acolhimento, né, doutor? Perfeito. Então, chegar com medo ao consultório e não ser bem acolhido só faz com que a consulta seja traumática. Ainda mais complicada, né? Ainda mais complicada, perfeito. A gente quer virar essa chave, né? Você falou que nós Eu acredito que nós viramos em uma geração, tá? Abaixo dos 30 anos é muito fácil atender o paciente, mas acima é mais complicado, que o paciente já vem com traumas de outros momentos. E você tirar um trauma é muito difícil, tá, Denise? É uma situação que requer bastante tempo, bastante paciência, bastante acolhimento. E esse paciente que vem traumatizado, ele precisa ter um atendimento mais humanizado. Então, tem que realmente procurar profissionais que tenham essa habilidade. Porque o dentista, por não ter essa habilidade, não é que ele seja ruim ou seja pior do que os outros. É uma questão de habilidade que a pessoa desenvolve ou não. Tá? Isso faz parte do ser humano. Mas uma pessoa que queira cuidar de gente, quando você opta por essa profissão, quando você opta por ser um profissional de saúde, você tem que partir do pressuposto de gostar de gente. Mas nem todo profissional gosta de gente. Então, eu tenho bastante facilidade com isso, mas nem todo mundo tem, né? Até aproveitando, assim, me apresentar um pouco, eu me formei em 96, tá? Daqui a pouco tem 30 anos de carreira aí pela frente. A gente se especializou em atendimento mais elitizado, mais de casos mais complexos. Trabalho muito com alinhadores invisíveis, que são os aparelhos mais interessantes de trabalhar, mais rápidos. Casos que a gente demorava 4, 5 anos, a gente faz hoje em 6 meses, em 8 meses. Trabalho muito com implante e é muito interessante, eu tenho bastante pacientes do exterior. Então, o paciente chega no dia seguinte já está de dente, fez o implante e faz as próteses imediatas e principalmente as lentes de contato, tá? Que a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. A gente até passou para a sua produção, @odontojoy com Y, tá? Eu atendo bastante artistas, bastante pessoas que são referências. Então, vai dar, quem estiver acompanhando a gente, quiser dar uma olhadinha no nosso Instagram lá, @odontojoy com Y, tá? Para conhecer um pouquinho do nosso trabalho. Muito legal, doutor. Você falou dessa virada de chave, né? Agora, da questão do acolhimento, dessa ida ao dentista ser mais tranquila, legal. Eu acho que eu também sou dessa geração, né? Que é um prazer. Você é uma criança, De jeito nenhum, mas que é um prazer ir ao dentista, né? E é isso que eu faço com o meu filho, né? Perfeito, então, perfeito. essa ida, ainda da minha geração para a geração do meu filho, levar a criança ao dentista no primeiro ano de vida, né? Então, é uma chegada ainda mais cedo do que o que aconteceu nessa geração que você fala da mudança Sim. de chave. E não basta a gente sentar nessa, né? Chegamos aqui, pronto, vamos descansar. Não, né? A gente quer chegar com os dentes na boca até o final da vida. E para que isso aconteça, não basta ter informação, precisa ir ao dentista. Sim. Com frequência. Mas o paciente que tem informação, ele vai ao dentista, Denise. Só queria te alertar uma situação, Por favor. assim, você está realmente nessa geração mais nova, então você vai ao dentista sem traumas. Então, você não passa traumas para o seu filho. Mas eu ainda tenho uma geração que está transição aí, em que ela passa traumas. Então, assim, por exemplo, eu tenho um caso de um garoto lá, por exemplo, que tem 8 anos, que usa Invisalign, que a gente chama de Invisalign First, que usa alinhadores... Para essa faixa etária? Né? Nessa faixa etária. E o paciente, ele não tem trauma nenhum, ele adora ir lá, mas o pai é traumatizado. Então, ele qualquer coisa... Meu filho fica calmo, o filho está super de boa e o pai está... Então, o pai não dá o espaço que a gente precisaria que desse, entendeu? Mas eu entendo isso, porque é só você pensar em alguma situação que você teve alguma experiência ruim, tudo que você vai fazer de parecido com aquilo, você remete àquela experiência ruim que você teve. Então, aí cabe ao profissional, cabe ao dentista, cabe à equipe da clínica ter o acolhimento e ter a
a necessária habilidade para poder superar aquilo, entendeu? Mas eu concordo com você, tá? Essa geração que são os seus filhos, eu tenho um casal de gêmeos de 5 anos e um pequenininho de 3. Eles vão ao dentista com prazer, eles pedem para ir. A minha filha brinca assim, hoje eu quero ir na Odonto Joy fazer limpeza. Porque eles vão para ter prazer, não vão para sofrer, não vão para sentir dor. Eles vão para evitar que o bichinho da cárie coma o dentinho deles, para evitar que o dentinho sangre. Bem lúdico, né? Uma coisa bem lúdica para a criança. Que é o que eles prazeroso. Precisam. Agora, doutor, vamos falar um pouquinho, então, das lentes de contato. Então, para começar, o termo lentes de contato, esse termo sugere que é uma coisa fininha. Perfeito. Porque a lente de contato dos olhos, ela é bem fininha, né? Queria que você falasse sobre indicação. A gente vê pessoas muito jovens até se submetendo, né? Colocando as lentes de contato. Alguns pais até muito aflitos. Será que precisava colocar a lente de contato? Queria que você falasse das indicações e também do material, né? Então, hoje a gente vai falar da porcelana, mas a gente sabe que existem materiais inferiores que às vezes são utilizados, né? Queria que você falasse um pouco. Vamos lá, é assim, ó. Por que lente de contato? Porque é uma película muito fina, muito delgada, e por isso que acabou ficando esse nome. Na verdade, uma lente é uma faceta, tá? Que a gente já usa. Eu tenho um caso de 20 anos de facetas, tá? De porcelana. Então a gente já usa há muitos anos. Eu tenho até brinco esses dias com um paciente que em maio fez 20 anos que ele tem 2 facetas que eu fiz para ele, que ele canta comprar um bolo e cantar parabéns. É um paciente nosso antigo, obviamente. E a faceta, ela continua com a mesma cor. Os dentes dele ficaram mais feios e as facetas estão mais bonitas, porque a porcelana ela não muda de cor. Para você entender isso um pouco, é só você pensar num copo. A porcelana é um tipo de vidro que é misturado no material que vai na lente. Vai na porcelana. Ela não muda de cor. Você pode ver que você tem copos 20, 30, 40, 50 anos e não muda de cor. Mesmo você pôr no micro-ondas, mesmo você pôr na máquina, ela não muda de cor. Materiais bons, né? Então, a porcelana ela tem um nível diferenciado. Em relação a gente até pode falar um pouco sobre isso. Existe um material que chama resina, que é um material plástico, não é de vidro, e ele é muito usado também para lente. Qual que é a grande vantagem da lente de resina? Ela não existe desgaste nenhum. Você está lá com o dente, você vai lá e só completa o que o paciente está incomodando. É um procedimento que você faz na mesma hora no consultório, fica pronto em questão de minutos ou horas, depende se forem uma quantidade maior. Só que é um material que ele não tem durabilidade. Ele é um material que, se você for um paciente fumante, se for um paciente que gosta muito de café, refrigerante, vinho, quase todas as nossas comidas hoje, Denise, têm corantes. Tá? Se você olhar o rótulo, você vai ver que tem corantes. Então, você trabalhar com material que meses depois vai estar manchado. Então, eu não gosto de trabalhar na nossa rede. Como eu te disse, a gente é um pouco mais elitizado, eu trabalho muito com classe A e B. Então, é um paciente que ele tem uma exigência de trabalho, uma exigência de qualidade que a lente de resina não entrega. A lente de resina, 6 meses depois que você fez, você tem que ir no consultório fazer uma limpezinha, fazer uma adaptação, fazer uma manutenção. Eu tenho um caso de porcelana que está há 5 anos que o paciente nunca mais voltou no consultório. Não é o ideal, a gente gosta de fazer pelo menos uma vez por ano uma limpeza, uma manutenção. Mas a vida é muito corrida e aquele paciente se sumiu é porque ele está bem. Então, acaba que o paciente não aparece. A gente chama, a gente liga. Mas a porcelana eu tenho tranquilidade de deixar o paciente sabendo que não tem consequência nenhuma. Normalmente a pessoa que se preocupa mais com o preço, às vezes pode achar que é mais vantajoso quando o preço é mais baixo. Mas você já falou da necessidade de maior recorrência ao dentista. Então, sabe o barato que sai caro? É isso, né? Sabe o barato que você tem que fazer 2 vezes? Aquele produto que você compra e dura só... A gente tem N produtos que a gente pode citar. Mas existe o público para isso, Denise. E não tem erro nenhum. São perfis. Mas sabe aquele produto que você compra sabendo assim, esse produto eu vou comprar 5 vezes, sendo que você pode comprar um outro produto, você vai gastar só uma vez? O barato sai caro. A lente de resina é isso. Perfeito. Tem uma questão da lente de resina, que aliás a gente já teve a oportunidade de falar algumas vezes aqui, tanto a de porcelana quanto a de resina, falar da diversidade do material. Tem uma questão que chama muito a atenção, que é a ausência ou muito menor desgaste do dente. Perfeito. E aí aqui, só um ponto que eu quero colocar para o doutor explicar, para quem ainda não está muito certo se quer colocar a faceta de porcelana. E sabe, né, a gente sabe que a faceta traz um desgaste ali, que depois você pode ir trocando as facetas, mas você não pode ficar sem
elas depois. Queria que você pontuasse. Vamos lá. Também se é essa questão. Mas para quem está em dúvida, quer colocar, não pode. Às vezes a pessoa não lança a mão disso também para falar, será que eu vou me adaptar? Para eu me acostumar. Isso. Tá, vamos lá, vamos falar um pouco sobre isso. Assim, isso, por favor. Existe muita informação equivocada. A internet, ela é uma rede que espalha tantas notícias verdadeiras quanto notícias não tão verdadeiras. O paciente muito jovem, ele não teve desgaste do dente ainda. O paciente que estiver acima dos 30, acima dos 40, o dente dele já não é íntegro mais. É só você pegar uma foto, o paciente está nos assistindo aí, pegar uma foto de quando você tinha 20 anos e agora que você tem 40, 50, 60. Então, essa preocupação com desgaste em um paciente que tenha mais de 30 anos é bobagem, porque o dente já não está íntegro mais. Não é aquele dente que está totalmente virgem, totalmente... Perfeito. Então, as pessoas me perguntam muito isso. Mas eu vou desgastar o meu dente. Provavelmente não vai ter desgaste nenhum. Eu tenho N casos, quem tiver a oportunidade de olhar no nosso Instagram lá, eu tenho 90% dos nossos casos é feito sem desgaste nenhum. Tá? Por quê? Porque o dente já foi desgastado pela própria ação da... A gente faz esse movimento de mastigação, Denise, 5.000 vezes por dia. Então, 5.000 vezes por dia, o paciente está pegando o dentinho de cima e esfregando o dentinho de baixo. Então, o dente já está desgastado. Sendo assim, aquele dente que já foi mexido, você só aproveita onde foi desgastado para você colocar a lente. O paciente muito jovem não sofreu isso ainda, tá? E aí eu queria voltar naquela primeira pergunta que você me fez, que acho que vale muito a pena a gente falar sobre isso. Quais são as grandes indicações de lente? As indicações de lente são o seguinte: dentes desgastados, por qualquer motivo que seja, tá? Pacientes que já nasceram com dentes muito curtos, tá? E pacientes que têm os dentes amarelos. Então, ou seja, o que a lente vai resolver? Tamanho, cor e forma dos dentes. Repetindo, tamanho, cor e forma. Então, tem pacientes, Denise, e aí são alterações genéticas, em que o paciente nasce com os dentes muito curtos. A gente até brinca que é o dentinho de criança, ou quando a pessoa é um pouco mais assim, dentinho de cachorro, dentinho de coelho. Tá? Tem até uma brincadeira que o pessoal do Nordeste faz muito, que é dentinho de preá, que é o dentinho bem curtinho. E aí, Denise, você tem noção o que é você crescer com um dentinho curtinho? O bullying disso. Um exemplo muito claro, para quem nos assiste aí, quem for um pouco mais nerd, tem uma série que está no Netflix, que é o Stranger Things. Tem das crianças, um dos adolescentes tem um probleminha dentário e ele tem os dentinhos bem curtos. Então, você imagina você, uma criança, um adolescente crescendo com isso. Então, esse paciente já tem os dentes desgastados. Ele já cresceu com aquilo. Então, é só você colocar a lente por cima. A lente ela é uma jaqueta. Você tem uma camisa, você põe a jaqueta por cima. Então, dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Se o dentinho já está desgastado, você só põe a lente por cima. Se esse paciente, aí um paciente similar a esse, um adolescente, um jovem, que está com os dentinhos muito amarelados, você entende o tanto que isso é traumático? Para uma menina, entendeu? Para um menino mais vaidoso, o tanto que é traumatizante você crescer com seus dentinhos amarelos. Existem alguns antibióticos, as mães não tinham informação. Existia uma fase que foi muito indicado no Brasil, um remédio chamado tetraciclina. E esse tetraciclina causa um manchamento no dente da criança, em todos os dentes. Assim, a pessoa que está nos assistindo e que tem os dentinhos branquinhos, ou um dente não tão branco, mas que não chama atenção, não entende o tanto que pesa para um adolescente, para um jovem. O sorriso é a nossa marca. Se você não sorri feliz, você não tem noção, assim, o dentista ele é um pouco psicólogo. Quando o paciente vai nos procurar, ele está com algum probleminha. E aí, você ouvir do paciente que eu não sorrio, que eu não tenho vontade de sorrir, que eu não consigo tirar uma foto, você entende tanto que isso a carga traumática disso para um adolescente. No atual momento que a gente vive, se exige muito do adolescente, do jovem, do adulto mesmo, a parte estética. Quando você não sorri, parece que você está sempre bravo. Tá? Parece que você está de mal para a vida, alguma situação assim. Então, isso é uma carga muito pesada para o paciente. Por isso que a lente ela tem a indicação. Então, você foi muito feliz na pergunta. Você está lá com o dentinho amarelinho, dentinho curto, dentinho que está no formato que você não gosta, por problemas genéticos mesmo, essa é a indicação primordial para a lente. E a partir de que idade, então? Então, vamos lá. Um exemplo de crianças, né, pessoas mais jovens que já têm esse problema e não vai corrigir sozinho. Não vai corrigir sozinho, não vai corrigir sozinho. Não é aparelho, é um problema estético. Isso. É uma indicação, talvez, de lente de resina, se fosse um garoto de 12, 13, 14 anos. A partir dos 18, eu já entraria com a porcelana. Aí, assim, o dente do siso, nós temos...
Eu acho até importante falar um pouco sobre isso, Denise, porque eu acho favor. que informação sempre é válida. E vamos usar o seu programa para levar essa informação. Aos 6 anos nasce o primeiro molar, tá? Quem está assistindo a gente aí, tiver um filhinho aí com 6 anos, nasce o primeiro molar, a boquinha da criança dá aquele crescimento e nasce o primeiro dentinho. Já é permanente, tá? Até ali a criança tem 20 dentinhos, 5 de cada lado, 5 aqui, 5 aqui, 5 aqui, 5 aqui. Então, em cada quadrante tem 5 dentinhos, 20 dentinhos no total. Aos 6 anos começa a nascer um dentinho de cada lado, tá? A criança passa de 20 para 24 dentinhos. E esse dentinho chama o primeiro molar e a boquinha dá o primeiro crescimento. Tá? É esse dentinho que se perdia muito na geração acima dos 40 anos, mas hoje, graças a Deus, os pais têm a informação, está chegando informação para os pais e eles cuidam do dentinho da criança. Tá? Tem muito pai que deixou a criança perder porque achou que aquele dente era de leite. Aos 12 nasce o segundo molar, a boquinha deu mais uma crescida, tá? Aí nasce o segundo molar. E aos 18 nasce o dente do siso, o famoso dente do juízo. Esse, não é assim, Denise, fiz aniversário de 18 anos, nasceu o dente do siso, tá? Pode ser com 19, pode ser com 20, às vezes nem nasce, fica escondidinho. Tem até uma brincadeira, quem tiver a oportunidade de olhar nosso Instagram, o JP Mantovani, marido da Li Martins, do Ruge, fez a Fazenda, fez Power Cup e tal, nós tiramos dente do siso agora com 40 anos. Estava incomodando ele, nós tiramos a coisa de 60 dias. Está lá no meu Instagram ainda. Então, 40 anos. O dente nasce com 18. Esse é o momento certo de você tomar as decisões. Tá? Com 18 anos em relação à lente. Porque não vai haver mais crescimento da boca. Legal. Tá? Tá bom. As meninas, a partir da menarca, a primeira menstruação, já diminui o crescimento. Mas os meninos podem crescer até 17, 18 anos, 19 anos. Esse é o momento de tomar a decisão da lente. Sobre a lente, tá, legal. Agora, você falou do siso, não posso deixar, já que você tocou nesse assunto, eu não posso deixar de te perguntar também, né? Todo mundo tem que tirar o dente do siso, só tira quando incomoda, só tira quando a boca não comporta todos aqueles dentes? Não é todo mundo que precisa tirar, não existe essa regra, não. Mas eu prefiro indicar, Denise, que você procure o seu profissional, porque é uma indicação muito pessoal e muito individual. A grande maioria vai precisar. Só voltando à situação, o dente do siso é o terceiro molar, tá? Terceiro molar, eu já vi situações em que a pessoa tem um quarto molar. É esporádico, tá, Denise? Isso é esporádico. A nossa alimentação está ficando muito pastosa. Então, o processo, provavelmente, a gente vai perder esse siso em algum momento, tá? 100 anos, 1000 anos, 5000 anos, o ser humano vai perder esse siso porque não está tendo utilidade. Por que o brasileiro tem muito problema odontológico? Nós somos muito misturados, né? Muito oriental, negro, índio, italiano, latinos de forma geral. Então, o pai latino com a mãe oriental não combina, aí puxa os dentes da mãe com o osso do pai, e aí não cabe, sobra, falta. Brasileira, por isso que a gente tem muito problema odontológico. Mas, em compensação, aproveitando para puxar a nossa sardinha para o nosso lado, a odontologia brasileira está entre as 3 melhores do mundo. Com certeza. Tá? A gente, talvez os Estados Unidos em primeiro, ou a Alemanha em primeiro, e o outro em segundo e a gente em terceiro. Eu viajo muito para o exterior, às vezes até convite de alguns congressos, e a gente vê que, assim, França, Espanha, Portugal, México, Argentina estão abaixo do Brasil, tá? Então, isso é uma notícia muito boa. Eu tenho pacientes, Denise, do mundo inteiro, Dubai, Espanha, Itália, Inglaterra, que vem tratar aqui com a gente. Tira um tempinho e vem ficar com a gente, porque a nossa odontologia realmente é muito evoluída. Então, nós somos ainda um país de desdentados, mas, em compensação, tem uma classe que atingiu o topo da odontologia, o nível mais alto da odontologia mundial, não brasileira, mundial. Os alinhadores é nível mundial, entendeu? Lente é nível mundial. Implante, eu tenho N casos de implantes de gente que vem de fora, fica 15 dias aqui com a gente, e para poder tratar, podia tratar lá, entendeu? Então, vem tratar no Brasil. Você falou de novo do país de desdentados, e aqui existe também um mito em torno do quanto custa a saúde bucal, né? Então, você tem um plano de saúde e ele não cobre o atendimento odontológico, né? Então, você precisa, para ter essa cobertura num plano, você precisa que ele seja um plano de saúde odontológico, né? Então tem que ser específico, talvez por conta dessa dificuldade também e da coisa que está ao redor, né, da odontologia. É caro. Precisa ir, precisa fazer a consulta, precisa saber. Quanto mais a gente vai, mais barato é, né? Não tem dúvida. Denise, só uma correção aí. O plano odontológico, ele é muito barato, tá? Se você tiver PJ, estiver trabalhando, você consegue plano odontológico por R$20, R$25, é muito barato.
O rol da ANS, que é o que gere o plano odontológico, ele tem uma gama de 200 atendimentos. O que não cobre é a parte estética. Perfeito. Entendeu? Tá? Perfeito. Eu não trabalho, eu sou autônomo, eu sou um profissional liberal. Você tem planos, você tem grandes empresas fazendo planos odontológicos. A gente tem um plano odontológico nosso, por isso que eu te falo isso com bastante verdade. Denise, hoje nós somos 220 milhões de brasileiros. Provavelmente uns 40 milhões têm plano odontológico. É bastante, tá, Denise? É bastante. Eu acompanhei muito esse crescimento, a regulamentação disso é de 98. Lá em 2000, tínhamos lá 30 milhões de brasileiros tendo plano médico e 1 milhão tendo plano odontológico. Hoje a gente deve estar caminhando para uns 50 milhões de brasileiros tendo plano médico e uns 40 milhões tendo plano odontológico. Estamos quase ali, tá? E isso, assim, você foi muito feliz. Porque quando o paciente tem que gastar com o básico e também com o a mais, aí fica muito caro. Agora, quando o paciente já tem o básico coberto por um plano, ele vai procurar um a mais. Perfeito. Tá? Então, a gente acaba atendendo o plano odontológico porque você já tem aquela pessoa tratada. Aquela pessoa já provavelmente vai ser encare para a gente, entendeu? Aí, você está lá, faz a limpezinha pelo plano e cuida do resto. Dá para se programar, isso Totalmente, que a gente sempre fala, que dá para se organizar. Então, a odontologia não é mais cara. Isso, exatamente. Os dentistas também sabem, eles vivem no mesmo país que a gente, tá? Então, eles já sabem como é que tem que fazer. Tudo tem que fazer caber no orçamento, no bolso, né? Exatamente. Essa conversa existe e eu acho muito válido fazer isso acontecer. Eu vou me preparar, doutor, para dar um recadinho para quem está em casa. Enquanto eu chego até lá, queria que você fosse comentando aqui para nós. Você falou, então, das indicações, né? Então, a partir de 18 anos, se pode tomar essa decisão. Quanto tempo leva, já que você falou que atende várias pessoas também que vêm de fora, tratar, e a gente tem uma ansiedade, né, tá? Ficou um tempão aí sem cuidar da saúde da boca. Aí quando toma essa decisão, é para hoje que a gente quer, né? Quanto tempo para planejar, fazer tudo direitinho, saber se deu certo, adaptar? Quanto tempo, mais ou menos, para colocar as lentes de contato? Por favor, enquanto eu chego até lá. Denise, é assim, ó. Normalmente a gente recebe as pessoas, a pessoa quer resolver a situação em 24 horas. E eu vou te contar uma coisa. Chegou perto do Natal, a pessoa ficou 10 anos sem tratar os dentes. Mas a pessoa quer resolver. A pergunta é assim, doutor, fica pronto até o Natal? Ficou 10 anos sem dente, mas quer resolver até o Natal. Então, a ansiedade é total. Como funciona o processo das lentes? A gente faz um molde, hoje esse molde é digital, a gente chama escaneamento, tá? É bem simples, sem dor, sem incômodo. Na sessão seguinte, provavelmente uma semana depois, 4 dias depois, dependendo da peça da pessoa, a gente faz um mock-up. O que é um mock-up? O mock-up são as lentes de resina para a gente ver na boca da pessoa como ficaria. Basicamente, Denise, é como se fosse a prova do vestido da noiva. E na sessão seguinte as lentes estão instaladas. Então, nós conseguimos instalar lentes em uma semana, se a pessoa tiver com pressa, ou 15 dias, se a pessoa der o tempo que a gente precisa. Te respondi? Respondeu. Já eu volto para saber mais, doutor. Nós estamos de volta. Hoje o Consulta ao Doutor fala sobre gengivoplastia e também sobre as lentes de contato dentais, né? Aproveita a oportunidade para mandar sua pergunta através do nosso WhatsApp 11 3337 5886. Hoje eu recebo o Dr. Diogo Vilela, ele é cirurgião dentista, explica tudo para nós. Deixa eu voltar já para esse nosso segundo bloco com perguntinha do público. Vamos colocar na tela para saber o que chega para nós. A pergunta da Leandra, da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Meu sonho é fazer gengivoplastia e colocar as lentes de contato. Como ela te pergunta a recuperação da gengivoplastia? Moro no Rio de Janeiro e aqui é muito quente. Isso pode dificultar o pós-operatório? Obrigada, Leandra. O calor não combina com cirurgia. Então, com certeza vai ter que tomar os cuidados, né? Mas eu não vejo como sendo um problema ser o Rio. Ela vai lá, faz a cirurgia, vai para casa, põe um gelinho e repousa uma semana mais ou menos, tá? A gente falou um pouco de gengivoplastia, então acho que vale a pena falar sobre isso. A gengivoplastia, quem é um pouquinho mais velho vai lembrar, a Glória Pires, por exemplo, tinha um sorriso muito alto, ou seja, quando ela sorria, aparecia muito a gengiva dela. E aí ela fez a gengivoplastia e o sorriso parece mais dente do que gengiva. Esse é o grande objetivo da gengivoplastia.
Mas a gengivoplastia ela também existe quando a pessoa tem focos de cistos, de alguma forma, dentais, geralmente vinculados a um dente só. Então, aí já não é mais estético, aí já é mais funcional. Então, aí já é uma recuperação mais fácil também, porque é só um dente. Quando você pensa em gengivoplastia estética, pensando em lentes, geralmente é a gengivoplastia do sorriso todo, né? Então, aí a recuperação, obviamente, são mais dentes, são mais elementos, então ela é mais demorada. Eu acredito que uma recuperação de uma gengivoplastia feita por um foco dentário, um dente só ou dois, que seria o caso, é focado em tentar recuperar a parte óssea daquela... Porque a partir da hora que tem uma bactéria ali, o osso vai acabar retraindo. Então, você perde a quantidade de osso naquela região, o dente pode ficar mole. Isso acontece bastante, tá? Às vezes a pessoa tem um canal e não trata, então o dente fica com mobilidade. Aí você precisa fazer uma gengivoplastia e preparar o dente para o dente ficar com uma inserção óssea menor, ou seja, o dente ficar com menos quantidade de osso segurando aquele dente. É como se fosse uma árvore com uma raiz mais frágil. Então, deu uma tempestade, aquelas árvores que estão com a raiz mais frágeis, elas vão cair. As árvores saudáveis vão ficar ali firmes, né? Então, é mais ou menos para fazer uma comparação, uma metáfora, para entender um pouquinho do dente. O dente com mobilidade, ele vai ter mais facilidade de ter uma probabilidade de ter doença, tá? Então, a recuperação de uma dessa, a nossa amiga carioca lá, como ela chama? Leandra. Leandra, então, para você, assim, tá aí no Rio, o que eu te sugiro só, a recuperação de um foco dentário seria muito simples, coisa de 2, 3 dias. Agora, nas lentes, eu sugiro a você que seja uma semana de repouso, bastante sorvetinho, açaí, se você gostar, uma comida mais pastosa e focar no gelado, principalmente nos 2 primeiros dias, tá? A partir disso, você vai ter uma boa recuperação, coisa de 15 dias você tiraria os pontos e aí mais uns dias você já pode fazer as lentes sem problema nenhum. Vai ter um sorriso lindo. Desejo boa sorte aí para você no Rio, tá? Doutor, assusta a cirurgia na boca, né? Qualquer uma. Qualquer cirurgia assusta em qualquer lugar do corpo, gente, né? É verdade. Mas na boca também, mas é qualquer... É que na boca... Falou cirurgia, dá medo, né? Compromete, então, o que a gente pensa, né? Vai comprometer a comunicação num determinado momento, a alimentação, esse cuidado especial também. Quando a gente fala de alguma cirurgia na boca, normalmente a gente pensa, será que eu vou poder carregar um peso, né? Principalmente mulher, que, né? Sempre com a criança filho, pendurada, sacola, é muita coisa, né? Então, isso gera mesmo uma grande preocupação, mas você fala com tanta tranquilidade que eu acho que esse suporte, né? Então, passar na consulta, ter um especialista ali do lado, todas essas dúvidas vão ser sanadas e dá para a pessoa se organizar para fazer isso no melhor momento, né? Não tenha dúvida. Denise, assim, são quase 30 anos de profissão, né? Hoje a gente faz implante, assim, casos muito grandes. Eu fiz agora, assim, até meio assustador quanto a isso. A gente fez num dia só 16 implantes na mesma pessoa, 8 em cima e 8 embaixo. É uma mulher, uma brasileira que mora em Londres, casada com um português. Nós fizemos 16 implantes para ela e ainda fizemos 6, se eu não me engano, para ele, no mesmo dia, tá? Ela passou super bem, a gente fez com sedação, que é aquele óxido nitroso, para a pessoa ficar mais calma, né? E ela relata, o relato está lá no Instagram, tá? No nosso Instagram está o relato dela. Foi mais ou menos finalzinho de julho, começo de agosto. Quem procurar lá, odontojoy, odontojoy com Y. Ela está o relato dela lá, tem o Instagram dela, para quem quiser falar com ela. 16 implantes num dia só. É para fazer a boca toda ou eram boca dentes toda. individuais? 8 em cima e 8 embaixo. Para fazer a boca toda. Chama protocolo sobre prótese, sobre implantes e é a prótese imediata. Tá? Chama protocolo, tá? Esse caso. Mas eu tenho bastante casos de gente que faz individual para colocar 12, 10, entendeu? Implante é um conforto absurdo. Assim, eu fiz um caso agora há 60 dias de uma senhora de 83 anos. Entendeu? 83 anos, é uma senhorinha chilena, mas que mora no Brasil, mora em Higienópolis, próxima à clínica, e ela não usa prótese, olha que coisa mais legal, ela não usa as próteses móveis. Uma geração hoje, Denise, de 50, uma geração de 30 anos, nem pensar em usar prótese, mas uma geração de 50, tem um ou outro ali que tem um perfil que aceitaria, talvez, usar prótese, mas também a grande maioria, 90%, não aceita usar uma prótese, uma dentadura, uma prótese, aquelas que parecem uma aranha. Não dá o conforto, né? Nossa, aquilo é horrível. Liberdade. A dentadura, Denise, ela tem o céu da boca.
uma das melhores coisas da vida é comer, sentir o sabor de um churrasco, de uma carne bem feitinha, um arroz bem temperado. E aí aquela dentadura não te dá o prazer de você... Imagina você comer uma comida e não sentir o sabor da comida. O sabor, você sente a papila da língua encostando no céu da boca. Se você vai comer um churrasco e você usa a dentadura, você não sente o sabor. Aí você está conversando com alguém, aquela prótese mexe. Vamos caminhar o Brasil para ficar livre de prótese. O implante, as pessoas sempre me perguntam isso. O implante dá rejeição? O implante não tem rejeição. O implante é feito de titânio, na grande maioria é feito de titânio. É um material que você, como você trabalha com isso, você deve ter ouvido várias vezes falar sobre isso. Titânio não tem rejeição. Ponto final. Não é o Diogo que está falando, isso tem N estudos. Tá? Implante não dá rejeição. O que acontece com o implante, às vezes, entra uma bactéria entre o implante e o osso. Por algum motivo, fica batendo aquele dente, não dá tempo dele osteointegrar, mas não existe rejeição. O que você faz? Você retira aquele pininho que não osteointegrou, não tem rejeição, não osteointegrou, e refaz o implante. O pininho, para quem der um Google lá, vai ver que ele tem umas espiras, como se fosse um preguinho. Às vezes, por algum motivo de saúde do paciente, ou contato prematuro, ou uma bactéria que contaminou, ou imperícia do profissional, não formou osso em volta da espira. O implante simplesmente é expelido pelo corpo. Você tira e refaz um pouquinho mais gordinho, acabou o problema. Denise, assim, ó, esse caso de 8 implantes nós fizemos em 2 horas. Entre anestesia e ponto. Tá? Eu gasto hoje o implante menos de 5 minutos para fazer. Eu gasto mais tempo fazendo anestesia, preparando a sala, porque você tem toda uma biossegurança na sala, né? Eu gasto mais tempo com anestesia, porque eu acho que é o processo mais chato do implante é a anestesia, porque é a mesma anestesia de dente, mas você tem que deixar o paciente bem tranquilo para você poder ter uma boa cirurgia. Então, você faz uma anestesia bem complexa, bem preparada. E eu gasto mais tempo em fazer o ponto e a anestesia do que os implantes. Porque eu tenho que suturar tudo, então eu gasto mais tempo. Perfeito. Legal ter falado um pouco sobre implante e vou aproveitar esse gancho. Muitas pessoas perguntam assim, Denise, mas os dentistas falam, né, que a ideia da terceira dentição é legal, porque ela existe, está disponível e hoje pessoas vivendo a oitava, nona década de vida buscam por essa liberdade, é incrível isso. Ao mesmo tempo, será que eles não têm medo? Eles me perguntam isso, de que não vai ter mais mercado, então, para as próximas gerações, e eu nunca acho que isso vai acontecer, porque a gente perde dente por outros motivos, a não ser a falta de cuidado, tem trauma, tem outras doenças da boca que podem fazer com que a gente perca. Então, talvez a gente não vá ter mais tanta boca toda sendo feita, mas o implante nunca vai acabar, né? Denise, seria um prazer para mim falar para você assim, acabar, nunca mais vou fazer implante. Tomara, um dentista não faz uma faculdade para arrancar dente. Perfeito. Entendeu? Ninguém quer arrancar dente, entendeu? Só que você tem razão. Assim como a gente perde o cabelo, assim como a pele envelhece, os dentes vão envelhecer. Então, ainda vai continuar tendo, só não vai fazer boca toda. Tomara, eu acredito, você foi muito feliz. Talvez em 20, 30 anos não tenha mais esse procedimento. Tomara que seja isso. Denise, eu sou de uma época que fazia uma restauração, não sei se você teve a oportunidade de já vê-la, chama amálgama, é uma restauração de metal. Eu já vi, mas nunca fiz. É uma restauração de metal. Ela já não é feita no Brasil, já há uns 20 anos mais ou menos que ela foi abolida. O amálgama, ele tem mercúrio. Ele é uma restauração que dura bastante, tá? Eu tenho casos lá de pacientes que fizeram há 50 anos. Só que ele faz buracos muito grandes. Então, é uma restauração que foi abolida. Nós estamos falando de um produto que há 20 anos não é feito no Brasil. Ou deveria não ser feito, talvez ser feito em alguns rincões por aí. Acho que hoje não mais. Então, nós estamos falando de um produto há 20 anos. Tomara que aconteça a mesma coisa. Quem sabe daqui, quando a gente vai estar bem velhinho, vamos estar aqui com uns 90 anos, falando assim, Denise, você lembra que lá em 2022, pós-pandemia, a gente estava falando que o implante ia acabar? Acabou. Nunca mais tem implante. A odontologia vai se reinventar. Por exemplo, assim, a gente vai ainda precisar fazer as limpezas, vai precisar fazer as manutenções. Vão surgir novas especialidades. E eu espero que a gente daqui, nem vamos falar de 40 anos, daqui 20 anos a gente esteja aqui falando, lá em 2022 a gente está falando que os implantes iam acabar e acabaram. Tá? Tomara. Isso não é um problema para a odontologia. A odontologia vai se reinventar. E já está fazendo isso, né? Outras áreas surgindo aí. A harmonização, né? E coisas que a gente nem pensou. Quando é que você pensou em ter um alinhador invisível?
Né? Quando que a gente pensou que uma opção para tratar a parte ortodôntica poderia ser assim, sem que tão simples, precisar... né? Tão simples e tão eficiente, né? É verdade. Muito legal que você usa, então você consegue passar isso para o seu público, né? Você grava o programa com um alinhador, né? Uma coisa... Ontem eu entreguei para uma cantora, um alinhador, está até lá no nosso Instagram, e ela canta com o alinhador. Isso é muito legal, muito legal. Tem perguntinha do público? Vamos ver o que o pessoal manda pra gente? Vamos ver quais são as dúvidas do pessoal de casa. Ricardo, de João Pessoa, na Paraíba, pergunta. Apliquei, doutor, 10 lentes nos dentes superiores. Fiz há 8 anos e, infelizmente, houve muito desgaste nos meus dentes. Havia mesmo. Gostaria que o doutor falasse depois de quanto tempo devo fazer manutenção. Obrigada, Ricardo. Nossa, lá do João Pessoa, terra linda, hein? Assim, ó, Ricardo, você pegou um momento realmente que ainda havia um desgaste nos dentes, mas eu acredito que você fez porque você sentiu vontade de fazer. Talvez seus dentinhos eram amarelos, talvez eram dentes curtos. Então, você não deve se arrepender disso, não. Ricardo, eu te peço, assim, ó, vá pelo menos uma vez ao ano ao dentista, tá? Porque você deve fazer uma manutenção, você investiu um valor alto nas suas lentes. Então, faça a manutenção pelo menos uma vez por ano e, se possível, a cada 6 meses. Tá? Não deixa, você está falando em 8 anos, é bastante tempo. A lente, Denise, para o nosso público que não conhece entender um pouco mais, ela é uma capinha que vai na parte da frente do dente. Tá? Só que ela é mais um ponto de contato para a retenção de alimentos e de sujeira. Então, a bactéria se aloja ali. Se você fizer uma higiene boa, seja dente, seja lente, seja coroa, seja o que for, o seu dente vai estar saudável, vai estar bonito. Agora, se você não fizer a sua higiene, se for dente, vai estragar. Eu estou, Denise, assim, a gente está aqui elogiando que a odontologia está melhorando, mas essa semana a gente atende bastante projetos sociais. Então, essa semana eu estou com, até, eu te falei em off, mas vamos falar para o público, eu atendo muito a turma do Ratinho, eu sou o dentista do Ratinho, tá? E o Ratinho me pede sempre para quebrar o galho, porque vão muitos cantores, para quem tiver a oportunidade de assistir, o programa chama 10 ou 1000, que vai ao ar às segundas-feiras, quase sempre eu estou por lá. E aí ele me pede para, o cantor é bom, o garoto é bom, e só que o dentinho está judiado. Eu estou com um garoto lá que é assustador, tadinho. Os 2 dentinhos da frente, deve ter uns 25 anos, os 2 dentinhos da frente só estão os caquinhos, tá? Eu estou com outro garoto essa semana também, 22 anos, sem um dente da frente. Mas esse caso foi um acidente. Mas você percebe que ele não cuida. Tá? Ele está sem um dente da frente. Ele trabalha próximo à minha clínica, sem um dentinho da frente. Não é uma realidade, mas está lá, está lá. Então, você foi muito feliz quando você falou, esse garoto foi um acidente de moto. Mas ele está há 2, 3 meses sem um dente da frente. Um garoto de 22 anos. Eu até brinquei, mas deixa, você não vai arrumar namorada. Eu sou casado. Então é por isso que você está sem dente. Se fosse solteiro, você já tinha feito um dentinho aí, né? Aí dá aquelas risadas, né? Mas, continuando. E então, assim, ó, o Ricardo tem certeza que ele foi procurar lá o profissional que fez as lentes porque ele estava incomodado. Então, a gente precisa que ele faça essa manutenção, seja 6 meses, seja 1 ano, para que ele não tenha mais problemas. Eu tenho alguns casos de pessoas que fizeram lentes em outros profissionais e vão lá com a gente detecta cárie. Ao fazer o escaneamento, eu consigo perceber os pontinhos que tem alguma dúvida. Então, a gente pede raio-x e faz o exame clínico mesmo, e aí a gente descobre alguns focos de cárie. Vamos falar do escaneamento? Vamos falar do escaneamento. Maravilhoso também, uma revolução, né? Uma revolução, né? Ajuda muito. E aí eu acho que assim, tanto para o profissional quanto para o paciente, porque é legal você ver a boca toda, né? É legal. Que o paciente consiga ver também a boca toda. E ali, né, claro que toda a vida a gente entendeu que com o espelhinho ali, o dentista olhava e sabia se tinha cárie, ali muito ampliado, né? Então, é possível. Melhorou para vocês, né? Denise, é um baita investimento. Se tiver algum colega assistindo, eu paguei 150 mil no meu scanner. Tá? Então, não é um investimento simples. É um baita investimento. Tá? Mas, se tiver algum colega assistindo, vale a pena, tá? Porque o paciente que faz o escaneamento, ele não sai do seu consultório sem fechar o seu tratamento. Porque ele vê a cárie ali na frente dele, um dente feio, 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 entendeu? Eu tive N situações que o paciente estava assim, mas não... Olha aqui o dente. Ele fecha na mesma hora com você o tratamento, porque ele não quer que aquilo piore. Ele enxerga o problema que está vindo. O scanner foi uma das coisas mais revolucionárias que tem. Nós estamos caminhando, a gente está falando isso agora. A odontologia se reinventa.
Então, a gente não precisa, o nosso mercado não precisa que o paciente esteja com dor ou com problema para a gente ter o nosso trabalho reconhecido. O scanner é um exemplo disso. Para quem não conhece, que tiver a oportunidade, dá um Google aí, escaneamento. É a revolução digital da odontologia. Em vez de, sabe aquelas massinhas que a gente moldava? Dava ânsia, né? Eu já tive N casos de pessoas vomitando. 30 anos, o tio tá ficando velho, né? 30 anos, então você imagina, eu já vi muita coisa, né? Imagina escanear uma criança. Como é difícil. Desculpa, moldar uma criança. Escanear é super fácil. É uma filmagem. Como você pegar seu celular e filmar, só que é uma câmera mais potente, ela já salva ali a imagem, já mostra como seu dentinho vai ficar pós-tratamento, seja de lente ou seja de alinhadores, entendeu? Então, o scanner realmente é uma revolução. E esse material fica salvo ali, né? Então, precisou de alguma emergência, está ali, tudo, você tem ali um arquivo digital do paciente. Acho incrível, super fácil, nenhuma dor, nenhum incômodo. E quem não fez ainda, faça. Faz dor parte, nada, né? Não tem nada de dor. Faz parte do novo check-up. É uma filmagem, né? Uma filmagem. Eu amo também, eu sou apaixonado. Eu sou apaixonado por alinhadores, por tudo que é digital, tudo que eu puder oferecer conforto. Você imagina, Denise, assim, ó, quantos senhores, quantos idosos sofrem sem dente. Aí você vai no consultório num dia, às vezes, dependendo do paciente, no mesmo dia a gente entrega a prótese, lá com 4, 5, 6 implantes, a pessoa sai sorrindo. E através de tudo digitalizado, fica ainda mais preciso do que com o analógico, né? O paciente escolhe como ele quer. Isso, entendeu? fica mais preciso ainda. Você entende a evolução do odonto? Então, com certeza. não é um problema para nós pensar que o paciente vai salvar os dentes. Tomara que salve. Ainda, o paciente está com o dentinho dele, mas vai ter o dentinho que vai estar amarelinho, vai estar... A gente vai se preocupar com outras coisas, exatamente. Né? E com saúde. Antes de mostrar as fotografias que a gente tem de antes e depois que o doutor preparou e trouxe aqui para nós, falando dos alinhadores, tem um momento aí em que esses temas se cruzam, da lente de contato e dos alinhadores. Vários momentos. Tem um caso, inclusive, aí. Legal. Vou te perguntar justamente sobre isso. Precisaria usar aparelho, mas será que a lente ou as facetas de porcelana não conseguem resolver sem passar pelos aparelhos, sejam eles os alinhadores ou os analógicos? Denise, uma pessoa que vai buscar lente, ela está buscando o que tem de mais moderno em termos de estética odontológica no Brasil, talvez do mundo. Então, não tem sentido a pessoa fazer uma economia, seja de tempo, seja de valores. Por quê? Vamos lembrar do Ricardo lá de João Pessoa? Ricardo, um abraço, porque a sua pergunta foi muito válida. Talvez o Ricardo teve que desgastar o dente dele mais, porque o dentinho era muito tortinho. Eu não aceito, dinheiro é consequência. Então, o paciente não me compra com o discurso de, eu não quero usar aparelho. Então, você procura outro profissional. Entendi. Eu formei em 96, então, assim, em 97 eu me lembro de um caso, eu sou mineiro, pelo meu sotaque dá pra ver, né? 30 anos em São Paulo, mas não perco. Eu estava atendendo na minha cidade e um garoto de 17 anos me procurou que estava com um dentinho com canal. Dor de canal, para quem passou essa infelicidade, é a pior dor odontológica que tem. Talvez uma das 3 piores dores aí, junto com pedra nos rins e parto. Acho que são as 3 piores aí. É uma dor que não para, Denise. Ela fica... Tomara que você não tenha passado por isso. A sua geração não passou. Não tive, tá? graças a Deus. Nós estamos falando de um garoto que hoje deve estar com seus 25 anos atrás, uns 40 anos ele deve ter hoje. Ele era do Nordeste, estava passeando na minha cidade, eu trabalho na minha cidade, eu não me lembro, nós estamos falando de uma coisa de quase 30 anos atrás. E ele queria que arrancasse o dente. Eu falei, você vai me perdoar. Eu era um garoto ainda, mas aquilo já batia com a minha ética. Eu falei assim, você vai me perdoar. Se eu arrancar esse dente, daqui a pouco você arranca outro, daqui a pouco você não tem nada. 17 anos, Denise. Não dava para eu fazer isso, entende? Era um crime que eu estava cometendo contra a minha profissão, contra o meu Diogo, o meu dentista aqui dentro. Então eu falei para ele, você vai me perdoar, abri o canal para ele, que ele passa a dor dele, tá? Não cobrei nada, inclusive, era uma pessoa bem humilde. E mediquei e falei assim, procura o serviço público. E aí ele tomou a decisão. Você deu ali o primeiro atendimento para ele Dei a liberdade para ele tomar a decisão que ele faria. Ele não queria fazer o canal, queria arrancar o dente. Tá? E esse conceito eu tenho até hoje. Se o dentinho é tortinho, tem um caso aí da Thalira, ela é muito minha amiga, ela é produtora do Faro, do Rodrigo Faro, da Record, e dá para ver bem isso. A Thalira, ela casou agora em julho, antes dela fazer as lentes, ela fez as lentes em junho, tá? Antes dela fazer a lente, ela usou o aparelho por 6 meses. Por quê? O dentinho dela era bem tortinho. Se eu ponho a lente no dente tortinho, eu tenho que desgastar muito o dente. Ajustou. Tá? Ajustei depois. Então, quando eu ajusto o dente, quando eu uso o aparelho primeiro, eu dou o primeiro passo para o dentinho ficar alinhado.
Aí a do caso da Thaíra era mais por cor, porque o alinhamento... Lente não é para dente torto. Dente torto é aparelho. Acho que eu te respondi, né? Respondeu. Mas você falou da cor do dente. A gente não pode lançar a mão também dos clareamentos? Pode. Eu sou um paciente que não gostava de clareamento. Tá. Eu uso lente há 10 anos. Eu tinha muita sensibilidade. Denise, você precisa lembrar, e aí sabe aquele negócio de se colocar no lugar da pessoa? A sua geração está com todos os dentes. Então, você não tem um negocinho que é a raiz exposta. Quando você perdeu um dentinho, Denise, me acompanha aqui, os dentinhos estão aqui. Eu perdi esse aqui, o que acontece com esse dentinho? Ele faz isso. Perfeito. Ou ele extrui. Então, ele aparece um pedacinho aqui que é a raiz. Essa raiz tem nervo. Dói muito. Você vai tomar uma água, você vai tomar uma cerveja, dói bastante. De novo, é difícil para o dentista ou para uma pessoa que não passa por isso se colocar no lugar da pessoa. Claro. Essa pessoa que tem raiz exposta não consegue fazer clareamento. Tá. Denise, eu urrava de dor quando eu fiz o meu primeiro clareamento. Só o Diogo sente dor. Eu faço clareamento direto na clínica, tá? E eu sou muito preocupado com isso, porque geralmente quem faz clareamento é a minha equipe. Primeira coisa que eu pergunto, e aí, alguma dor? Porque isso me incomodava. Perfeito. E eu sentia dor. Tem gente que não tolera e precisa Mas lançar é uma porção muito mínima. pequena. Tá. Nós estamos falando de 5%. Geralmente pessoas mais velhas que têm essa sensibilidade. Tá? Bom. E voltando, o clareamento atinge uma cor, uma tonalidade, que eu vou te chamar assim, para o nosso público entender, para você entender, chama A1. É o mais claro possível do que existe. O brasileiro foi lá e fez o quê? Inventou cores mais claras. Então, a maioria das minhas lentes, que você vai ver as fotos aí, ela chama bleach, que é o BL, tá? O A1 está aqui, aí tem BL5, BL4, BL3, BL2 e BL1. Muito claro. 5 tons mais claros do que o A1. É porque o nosso dente natural, ele tem limite de clareamento também, né? É Inclusive, isso, por isso que é chama isso. clareamento e não branqueamento, né? Exatamente. O nome correto é clareamento. Você não deixa o dente mais branco. Eu até brinco assim, Perfeito. as pessoas chegam para mim, mas se eu fizer uma limpeza eu vou ficar com o dente mais branco? Eu pergunto para a pessoa assim, eu faço uma brincadeira, né? É uma cutucadinha, mas é uma brincadeira. Quando você toma banho, você fica mais branco? Essa é a coisa. Agora, quando você faz um peeling, você torna a sua pele um pouco mais clara. O peeling está caminhando para o clareamento. Só que a lente ela é uma coisa artificial. Então, você foi muito feliz. Limpeza não clareia, clareamento deixa o dentinho mais claro, mas você quer o dente branco? Lente de contato ou porcelana, facetas, etc. Para quem já teve a oportunidade, da próxima vez que você for ao dentista, peça para ele. Vocês têm cartelas de cores, Exatamente. né? E aí você fala, olha, o Exatamente. seu dente está aqui. E aí o clareamento chega no máximo aqui, Exatamente. né? Então Perfeito, a gente tem limitações. perfeito. Tem gente que tem um dente mais amarelado, não significa que é porque tem uma condição pior de limpeza dos dentes. É só Não, como a gente não. vê, porque nós somos diferentes, a nossa cor do dente também. A minha cor é diferente da sua, Perfeito. entendeu? Vamos para o intervalo? No próximo bloco tem antes e depois para a gente acompanhar. E o doutor vai explicar um pouquinho mais desse resultado que está todo mundo curioso. Até já. Nós estamos de volta hoje falando sobre gengivoplastia e também sobre as lentes de contato de porcelana. Aproveita a oportunidade, ainda dá tempo de fazer a sua pergunta. Esse é o último bloco do Consulta ao Doutor. O telefone é 11 3337 5886. Nosso convidado é o cirurgião dentista Dr. Diogo Vilela. Explica tudo para nós. Ainda antes de partir para as nossas fotografias aí de antes e depois, tem perguntinha do público? Eu gosto muito de dar prioridade para o público. Vamos colocar na tela e saber o que chega? A pergunta da Isabela, de Canoas, Rio Grande do Sul. Preciso colocar o implante, doutor. Depois de implantado, posso colocar as lentes nesse dente implantado? Vou ter a mesma durabilidade? Boa pergunta, Isabela. Obrigada. É uma pergunta diferente. Isabela, o implante é um pino que vai dentro do seu osso. Então, em cima do pino, pensa no macho fêmea, o pino está aqui, o macho está aqui. Então, vai ser uma coroa sobre esse dente. Quando você for fazer a coroa, você já escolhe, você faz os outros dentes na cor da lente que você deseja, seja o BL que você quiser, e aí você escolhe a coroa sobre o implante na cor que você quiser. Ou seja, incoerente você fazer uma lente sobre o implante. Tá? A não ser que você já tenha um implante, seja de uma cor que você não goste. Já aconteceu isso comigo, inclusive com alguns artistas mais velhos. Aí a pessoa já tem um implante há 15 anos,
aí a gente põe uma lente sobre o implante. Então, é possível fazer uma lente, tá? Tá bom. Mas não é coerente. Você vai fazer o implante agora, você escolhe a cor, né? Foi claro? Ficou meio confuso, não? Não. Foi claro. Se vai fazer agora, então já pensa no sorriso novo. Exatamente, com a cor bonita que escolheu. Isso. Se tem muito tempo, só trocar a cor, uma capinha. Perfeito. Então já conversa. O ideal seria, né, fazer na mesma clínica, porque aí os profissionais já vão conversando. Aí o fornecedor já é o mesmo da porcelana, porque eu acho que isso também. O laboratório acerta a cor. Isso. Eu gosto muito, Denise, se tiver algum colega nos assistindo, a gente tem talvez um pouco mais de experiência. Eu uso muito uma tonalidade que mistura o BL1 com o BL2. Tá. Os nossos dentes, eles são mais clarinhos aqui na parte de baixo, mais escuros na parte próxima à gengiva, tá? Mais clarinhos na parte que tem o contato dos dentes. É incisal e cervical. Eu uso uma cor um pouco mais BL2 na cervical e vou clareando o dente. Dessa forma, Denise, você olha assim, não parece aqueles dentes Mentex, ou que tem cor de vaso sanitário, entendeu? Né? Tem nuance. Você vai ver isso nas fotos que a gente vai passar aí. Tem cada sorriso lindo. Vamos colocar, então, as fotos dos antes e depois para a gente saber. É muito bom para ilustrar, né? Posso virar para eu ver? Pode, é incrível que a gente vai conseguir mostrar para você que está em casa como é que ficam, então, esses dentes. Enquanto a gente espera, deixa eu mandar um beijo para o Gabriel. Gabriel Torres, que é marido da Mara Maravilha, que são meus pacientes também, tá? Legal. Está nos assistindo lá. Um beijo para vocês. Olha, esse caso, depois se puder repetir, ele é bem interessante. Olha a cor do dentinho dela. Ela usou alinhador embaixo, você pode ver que o dentinho está mais retinho, certo. Ó. Tá? E em cima, ó, as lentes estão lá. Olha que coisa mais linda, ó. Você pode ver que mais próximo da gengiva ele é um pouquinho... Tá vendo que está desenhadinho o dente? Ele não tem uma cor só. Legal. Olha mais pertinho, se a câmera conseguir aproximar bem pertinho da pontinha do dente, olha como... Dá para ver, tem até uma texturinha, né? Exatamente. Uma textura. Você olha para esse sorriso, ele aí está recém-feito, tá? Mas um sorriso com saliva, você não vai... Olha como era antes, ó. Tá. Mudou muito? Ficou ótimo. Ela é uma paciente fumante, tá? Ah, tem diferença? Muda tem diferença, pra você? Tem diferença. A gengiva é diferente? A gengiva está mais machucada. Você pode ver que a gengiva dela é um pouquinho mais vermelha. Tá bom. Legal. Mas ela é linda, tá? A única coisa é porque aí tá tinha acabado de fazer, então quando ela está com saliva fica mais bonita ainda. Bem branquinho. Linda, ela é clarinha. Lente de contato bem branquinho. Isso exige uma adaptação, doutor? Não, assim, ó, a paciente, igual dirigir carro, eu falo muito que quando você está lá com 18, 19 anos tirando a carta, você tem que olhar para o pedal, você tem que olhar para a maçaneta, olhar para o volante. Depois, quando você está com 5 anos, você está assim, ó. Está falando no celular, quem é fumante fuma, que está mexendo no celular, tocando de rádio, e você nem olha para... Não pode, pelo amor de Deus. A gente tem que concentrar o volante, né? Mas quem faz isso? Deu para entender, que a gente vai tudo no automático e consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas, então, não é que exige uma adaptação, a pessoa escolheu, ela quis, e pode se alimentar normalmente, né? Normalmente. É a partir da hora que se cimentou normalmente. O que acontece só, eu peço, Denise, a gente faz superior e inferior, né? Eu peço mais ou menos uns 15 a 20 dias para começar a mexer com os inferiores. Tá? Eu faço primeiro os superiores para depois fazer os inferiores. Por quê? Para dar tempo da pessoa, o cérebro da pessoa acostumar com aquela nova mastigação, entendeu? Tá bom. Melhor um de cada vez do que os dois ao mesmo tempo. A experiência trouxe esse protocolo. Eu peço um tempinho aí para a pessoa se acostumar. Tá. Às vezes a pessoa sente, aqui está batendo em algum momento. É muito legal falar sobre isso, porque para quem tem um sorriso bem amplo, normalmente vocês falam de uma quantidade de lentes de contato, perfeito, que é para a boca toda, mas não necessariamente todos os dentes. Isso também é individualizado, porque alguém que sorri muito aberto, você consegue enxergar todos os dentes. Nós temos, tirando os dentes do siso, nós temos 14 dentes superiores. O foco das lentes de contato são 10 dentes, esquecendo aquele dentão grandão, que chama molar, que o dente do siso é o terceiro molar, o dente da frente é o segundo e o primeiro. Tirando esses 3 molares, a maioria de nós deve ter só 14 dentes em cima, tá? Então, a gente só faz 10 dentes, são a bateria mais anterior e mediana. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo. Quem acompanha a TV aí, existe uma moça que chama Milene Pavorou, uma humorista que trabalha com o ratinho, e eu tive que fazer para ela 12 dentinhos, porque ela tem um sorriso muito aberto. Mostra mais. Tudo bem. Tudo bem. Mas esse dente tem um pouquinho mais de dificuldade da pessoa se acostumar, porque é o dente que, para quem for um pouquinho mais, vai lembrar de uma peça que chama pilão.
pilão é aquele que faz a maceração das coisas. O dente molar é o que maceta a comida. Então, esse dentinho é um dentinho mais difícil de acostumar. Então, talvez você tenha que fazer as 10 dentes e ter mais tempo. Aí é mais individualizado. Eu tenho uma outra pessoa também, que é o Rodrigo Moraes, que é um cara que fez A Fazenda. Ele é ator da Record, está naquela novela Reis. Também fez 12 dentes também. Agora, também se não for nada muito diferente no que diz respeito à coloração, mesmo que se mostre mais dentes, se tiver harmonioso, aí precisaria fazer os dentes lá de trás. Denise, me perdoe, mas quando você faz lentes não tem nada de harmonioso, não. É bem gritante a diferença, não tem jeito, não. Gostei. Não sei se eu fui muito feliz aí, mas Entendi. Fica diferente, não fica tem diferente jeito. mesmo, O não tem jeito. objetivo da pessoa é que fique diferente. Eu tenho um cantor famoso, esse não vou citar o nome, que chegou para mim assim, Diogo, eu quero que a pessoa me veja a 1 quilômetro de distância. Quando eu sorrir, ele fez dente. Tá bom, isso também é gosto, né? É gosto, Tem gosto. gente que não vai quer discutir? que apareça. A pessoa quer o cabelo verde, cabelo azul, entendeu? Tá. Agora, respeita o gosto da pessoa. Perfeito. Dá para fazer, não sei se eu vou colocar uma pimentinha na história, será que dá para fazer um dente só de lente? Dá, mas é difícil. Dá. Eu tenho alguns casos. Eu tenho uma Miss, está lá no nosso, quem quiser olhar, Instagram, @odontojoy com Y, eu vou repetindo isso porque vai trocando o bloco, mas tem uma caso de uma Miss, a Miss São Paulo, 2020, se não me engano, Nicole, está lá no nosso Instagram, ela fez 2 dentinhos, nós temos os dentes centrais, que são os grandinhos, que é o da Mônica, né? O do ladinho chama incisivo lateral. Esse dente, a gente tem uma incidência de 2% da população que ele vem menor, bem atresiado. Então, os 2 casos que eu vou te contar são referentes a isso. A Nicole veio com esse dentinho, você imagina, uma Miss, entendeu? Miss São Paulo, Miss Estado de São Paulo, concorreu a Miss Brasil 2020. Nós tivemos que fazer, e é perfeito. Me deu bastante trabalho, nós tivemos que fazer várias provas. Por quê? Se eu troco 10 dentes, eu consigo fazer as 10 cores juntas. Você consegue mudar o sorriso. Fazendo um só, você tem que se adaptar ao sorriso. Exatamente. Que já tá lá. Nesse caso são 2, né, Denise? Um de cá e um de cá. Mas mesmo assim é muito difícil. E aí a gente não focou tanto na cor. Ela tinha os dentinhos clarinhos, a gente fez um clareamento, então... E aí eu joguei para a cor que eu atingi no clareamento. Então ela precisa fazer clareamento anualmente. E eu tenho uma médica também, beijo para ela, e ela, não vou citar o nome dela porque ela não é artista, que aconteceu a mesma situação. Eu também usei alinhador, o dentinho dela era bem viradinho, e aí a gente arrumou primeiro com alinhador, tá? 6 meses, Denise, eu acho incrível isso. Eu fico pensando assim, quem está nos ouvindo aí, usou o aparelho 4, 5 anos. Eu tenho um caso, Denise, que é de assustar. A pessoa chega e fala para mim, 8 anos, 10 anos de aparelho. 12 anos de aparelho, muita gente. Porque assim, a pessoa também não colaborava, usava o aparelho... Não, eu tinha aparelho, não usava, entendeu? A pessoa não ia ao dentista ou quebrava. Mas assim, Denise, eu tenho um garoto de 5 anos. Ontem até aconteceu isso com ele. Eu mando ele tomar banho, parece que está ofendendo a integridade dele mandar ele tomar banho. Então eu fico imaginando esse menino com 10, 12 anos usando um aparelho fixo. Então, eu entendo os jovens também. Por isso que eu acho o alinhador a coisa mais fantástica que inventaram. Porque o alinhador, ele trabalha sem depender do paciente. O paciente só precisa usar. E você é uma prova vídeo que não incomoda. Sim, de jeito nenhum. Eu tenho cantores, atores. Uma das primeiras experiências que eu tive com uma marca famosa de alinhadores aí foi com o Jean Paulo Campos, o Cirilo de Carrossel. Ele fez também... Hoje ele está na Globo, né? É o parceirinho lá da Larissa Manoela. O Jean estava há 4 anos de aparelho fixo. Ele perdeu trabalhos, porque assim, um ator, um cantor, aparelho fixo, imagina assim, ele vai fazer um personagem de época, um personagem que não tenha tantos recursos, um personagem que é do interior, não dá para usar aparelho. É verdade. Então, o alinhador você punha e resolveu o problema. Legal, muito bom, muito bom. Tem mais uma perguntinha do público? Vamos colocar na tela, saber o que chega para nós? A pergunta da Julieta Correia, de Goiânia, Goiás. Gostaria de saber do doutor se é necessário fazer a manutenção do pino de implante e em qual intervalo de tempo. Obrigada, Julieta. Julieta, adoro Goiânia, Julieta. Eu sou mineira ali do ladinho de Goiás. Julieta, como qualquer dente, você tem que fazer manutenção sim, tá? O recomendado pela Organização Mundial da Saúde são 6 meses. Mas a vida está muito corrida e se você passar uma vez por ano, eu já ficaria feliz. O que eu sugiro? Que você faça uma limpeza em toda a sua boquinha e faça também um raio-x, tá? Existe uma
coisa que não está sendo tão divulgada, vocês já devem ter ouvido falar de periodontite, gengivite, periodontite, né? Quando a pessoa tem o dente, a gente chama de gengivite, periodontite. E quando tem o implante, chama periimplantite, que é simplesmente a bactéria se aloja no rebordo do implante, tá? Então, você pode sim perder um implante que está aí há 5, 10 anos por causa de uma periimplantite. É uma bactéria, tá? Sabe quando você vai ao médico, você vai tratar uma coisa que você está super bem, entrou uma bactéria em alguma região do seu corpo, assim como entra no seu corpo, entra também no implante. Então, você tem que fazer a manutenção com certeza, tá? E, se for possível, 6 em 6 meses, se não, pelo menos de ano em ano, tá? Por favor, isso é uma coisa que não tem escapatória, tem que fazer manutenção. Doutor, o tempo passa tão rápido. E aí você falou que o recomendado é que a gente faça a visita ao dentista a cada 6 meses, mas que se a pessoa for a cada ano, você já está feliz, né? Exatamente. Agora vamos pensar na pandemia, que às vezes deixou esse atraso aí de mais de 2 anos e meio sem os cuidados com a saúde bucal. O que você fala para quem está atrasado todo esse tempo, doutor? Denise, as pessoas viram a pandemia de forma diferente, né? Eu nunca trabalhei tanto quando eu trabalhei na pandemia, então... Mas eu tive uma situação que até vale a pena, depois a gente falar isso em algum programa. Você deve ter ouvido falar já de bruxismo, né? Sim. O bruxismo, ele é uma descarga que o paciente faz de ansiedade, de estresse, de nervosismo. Ela pega e desconta na sua dentição. Essa região aqui, o paciente põe a mão, tá? E abre a mandíbula, vai sentir chamar ATM. Eu tive casos... Vários, aumentou 400% na minha clínica a quantidade de quebra de dente, inclusive em peças sob implante, tá? Por causa do bruxismo. As famílias tiveram que conviver mais, muita gente passou necessidades financeiras, muita gente sofreu muito com perdas de todos os tipos, inclusive perdas humanas. Então, a pandemia realmente foi uma catástrofe que nós tivemos aí em termos de saúde, tanto psicológica, quanto emocional, quanto médica odontológica. Eu participo de alguns programas e já gravei com alguns psicólogos e a gente debate sempre isso, de como a pandemia vai deixar um rastro aí de 10 ou 20 anos de problemas, tá? Eu tive uma situação que me marcou muito, um garoto de uns 22 anos quebrou o dente no meio, por estresse, sabe? Assim, as pessoas sofrem as consequências de tudo de forma diferente e a pandemia não ficou. É um exemplo disso, né? Então, eu tive situações realmente bem... 400%, você tem noção do que é aumentar 400% o atendimento? E aí, para esse bruxismo, quem estiver nos assistindo, é um tratamento relativamente simples, vai até o seu profissional, vai até a sua clínica, a gente está falando a nível nacional e a nível mundial, né? E você faz uma placa, eu prefiro a placa de silicone, que é a placa mais macia. Mesmo que essa placa não dure tanto, eu tenho que trocar ela mais vezes, porque o bruxismo é você pegar o dente de cima e ficar esfregando o dente de baixo, principalmente à noite, mas às vezes tem pacientes que desgastam, inclusive de dia, e você vai até a sua clínica, até o seu dentista de preferência, e faz a placa de bruxismo, tanto macia quanto dura, tá? E aí você vai ter uma qualidade de saúde melhor. Com certeza. Mais fotinho de antes e depois? Tem pra gente seguir por aqui? Vamos ver como que o doutor... Explica pra gente, doutor. Essa fotinha é meia arcada com dente, meia arcada com lente. Consegue entender isso? Sim. Dá pra ver a cor do dente, ó. Não é um dente feio. Legal, tá? Perfeito. Milene Pavorô. Beijo, Mi. Ela, ó o dentão, ó. Muito bonito, gengiva saudável. Super bonito, tá? Ó, mas você pode ver que o dente dela não é escuro, tá? E essa implantação, essa proximidade... Desgaste zero, aí tá? Importantíssimo falar isso, tá, pessoal? Legal. Desgaste zero, tá? Ótimo. E essa parte pertinho aí da gengiva dá uma preocupação, porque a gente vê, doutor, algumas pessoas que têm essa parte, parece mais metalizada ou mais escurecida de algum jeito. Pronto, esse assunto vai longe. Vamos lá. Você já ouviu falar de zircônia? Não. Zircônia, já ouviu falar dessa palavra? Do material, sim. Do material. Sim. O que acontece, Denise? É uma nova etapa que está vindo aí, tá? Você acabou de levantar um assunto que a gente pode ficar aqui 1 hora. Eu sou apaixonado por zircônia, tá? Venha para a próxima vez, então a gente fala sobre assim, Denise. Pensa no implante ou pensa numa coroa sobre o dente, tá? Tem a mesma correlação. Estamos ficando mais velhos. O Ratinho até brinca comigo, a gente sempre fala isso, que assim, quando você vai ficando mais velho, tudo cai. O peito cai, o cabelo cai, a pele cai. O que sobe? A gengiva.
Então, você fez lá tudo bonitinho há 10 anos atrás, 20 anos atrás, só que a sua gengiva subiu. Perfeito. O que aconteceu? Apareceu parte do metal do implante ou parte do metal da coroa, tá? Qual que é o futuro da odontologia? Só que isso ainda não é real, tá? Isso é uma coisa... Nós estamos falando de um implante de R$5.000, tá? Isso é acessível só para o A+, mas é o futuro da odontologia, tá? Eu estou com uma visita aí dos meus tios. Beijo, tio Ronildo, tia Neuma. E ontem foi um assunto com eles, foi isso, tá? Zircônia, é o futuro da odontologia. Ela ainda é um produto muito caro, mas quando acontecer isso, a zircônia ela é branca. Então, não vai aparecer o metal. Muito tá? legal. É o futuro. Você foi muito feliz com a pergunta, tá? Queria te aplaudir, porque essa pergunta... Obrigada. Mais um antes e depois tem pra gente acompanhar. Ai, pena que o tempo tá acabando, mas o doutor volta. Eu falo tá muito, convidado né? já. E aí, doutor? Esse casinho também é perfeito para a lente. Eu separei esse casinho por causa disso. Legal. Você consegue perceber que o dentinho é um paciente jovem, 30 e poucos anos, mas você percebe que o dentinho é gasto? Sim. E ele é um pouquinho menor? Uhum. É possível o paciente... Olha aí para vocês verem, percebam que as pontas dos dentes estão gastas? Sim, sim, sim. Esse é um paciente que fez lentes superiores e inferiores, tá? Eu acho que aí só tem o caso superior. Ele é um arquiteto. Ai, tá? que legal. Olha que coisa mais Bonito. linda. Ó. Bem retificado embaixo Totalmente. no desgaste, Exatamente, né? você percebe o desgaste, né? Um paciente jovem... Hoje, Denise, a gente olha para um paciente de 30 anos, é um paciente... Ótimo. Olha que coisa mais linda. Ficou Você ótimo, percebe parabéns. que não tem uma cor única? Então, Sim, sim. sabe assim, aquele medo que o paciente olha e fala assim, eu não quero ficar com aqueles dentes parecendo chiclete ou parecendo louça sanitária, Isso da entendeu? cor, pelo que eu entendi, isso da cor é muito individual, a pessoa vai escolher. Exatamente. Mas eu gosto muito de trabalhar aquela cor que eu te falei, que é o BL2 caminhando para o BL1, isso, tá? uma misturinha, Isso foi né? uma cor que a gente vem trabalhando já há uns 4, 5 anos, que é basicamente cria minha, entendeu? Eu que insisti nesse assunto aí para trabalhar isso, para o paciente ter mais vida no sorriso dele. Muito legal. Nada como estar bem acompanhado para saber essa informação. Então, você que está em casa, busca o seu profissional, busca essa conversa, essa troca que a gente teve aqui hoje. Isso é conversa de consultório, muitas vezes, né, doutor? É o seu dia a dia, né? Mas assim, Denise, a gente está falando aí para o Brasil e para o mundo. Eu tenho muitos pacientes de fora do Brasil e mais ainda pacientes de todo o país. Então, você que está em casa, quiser bater um papo com a gente, chama lá o Odontojoy no Instagram, lá, @, Odontojoy com Y, e é possível se planejar e fazer. Por exemplo, eu tenho casos de alinhadores de todo o país, tenho casos de lentes de todo o país. Nós estamos falando de um processo de 15 dias, 10 dias a gente precisar ter para essa. Organizar, então, a gente vem, planejar. fica num hotel e passeia um pouco por São Paulo, entendeu? Com certeza, com certeza. Eu vou aproveitar e passar, então, os contatos do doutor. Lá no Instagram, @Odontojoy, com Y no final. Odontojoy, do jeitinho que está escrito na sua tela. Tem o Instagram do doutor, que é diogovilela.odontojoy, diogovilela.odontojoy, e o WhatsApp, que é 11 982 26 1955. 11, né? 982 26 1955. O doutor está convidado a voltar. Adorei o papo. Acho que esclareceu muitas dúvidas. É muito bom, o pessoal quer saber das lentes e o profissional vem com experiência e consegue esclarecer. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Foi muito bom participar com você. Espero que a gente tenha respondido as perguntas. E mandar um beijo para vocês, gente. Valeu, até a próxima. Obrigada, viu, doutor? Bom fim de Obrigado, tarde. viu? Obrigada a você que escolheu ficar bem acompanhado e bem informado aqui conosco hoje. Aproveite o final de semana, curta bastante a sua família e eu te encontro na segunda-feira. Tchau!